palavra de apresentar seu trabalho. Gente, boa tarde. Como já apresentado, chamo José Arilson. Sou professor do curso de Geografia da UEMA, São Luís. Tá? Começar agradecendo aí a organização do evento, nos nomes das professoras Zeni, Lobato, André, Mariana, que com certeza trabalhou muito aí essa reta final para fazer o evento acontecer. Dizer que para mim é uma satisfação enorme voltar na UERJ, voltar no NEPEC. UERJ e NEPEC são, de fato, lugares para mim. E dizer também da satisfação de compor esta mesa, a mesa de abertura aí do evento, a mesa 1, né, que discorre sobre procissão, ou procissão em geografia, né, a gente vai ver como é que isso vai ser apresentado aqui ao longo da mesa. Dizer da satisfação de estar compondo essa mesa com os professores que também tiveram na minha banca, né, de defesa de doutorado. Eu tenho aqui a Aurenice, a orientadora, a Zeni, o Otávio, a Mariana, que também esteve presente, e dizer da satisfação, né, que é sempre estar aqui nesse espaço-tempo ritual, que é o Simpósio de Espaço e Cultura, que eu começo a vir nesse evento desde 2008, e de lá para cá não tenho faltado, né? Seja como integrante de mesa ou para ouvir, tá bom? Então, a minha fala, imitando aí uma espécie de procissão, né? Procissão é processo, ela se processará por 3 estações, tá? Primeira, aquilo que eu vou chamar em devoção à geografia. Vou contar rapidamente ali um pouquinho do meu trajeto como geógrafo, principalmente no tocante à geografia da religião. Na segunda estação, eu estou intitulando como Para Geografar Procissão. Me refiro à procissão como cortejo religioso, né? Como aquele espaço-tempo, prática devocional integrante das festas religiosas católicas. Vou, nessa estação, propor, na verdade, aí, alguns posicionamentos problemáticos acerca das espacialidades da procissão. E numa terceira estação, como que numa homenagem, eu estou chamando de Rosendahl, já que geografia e procissão lembram Rosendahl, eu vou tecer uma breve homenagem a este ser humano, a essa professora, geógrafa da religião, orientadora. Eu vou parar por aqui, né, para ficar legal, tá bom? E para abrir aí os caminhos da fala, no sentido de buscar inspiração mesmo, eu destaco aí um poema do Manuel Bandeira, de 1944, que chama Peregrinação. Por ora, eu usarei os termos peregrinação e procissão como sinônimos, tá? Não vai ter nenhum prejuízo para a minha fala nesse sentido. E o poema diz o seguinte: peregrinação, o córrego é o mesmo, mesma aquela árvore, a casa, o jardim, meus passos a esmo, os passos e o espírito, vão pelo passado, aí tão devastado, recolhendo triste, tudo quanto existe, ainda ali de mim daqueles tempos. Percebamos que nos 3 primeiros versos, você tem uma experiência de peregrinação, traduzida aí pelo poeta, como sendo uma experiência mais concreta, mais sóbria, mais material. A partir do 4º verso, a gente tem já um retorno para o interior aí do peregrino, um retorno a um passado, que de repente pode revelar aí uma espécie de sofrimento, como parece ser de fato a experiência dos peregrinos, daqueles que participam das procissões aí pelos seus caráteres dramáticos. E aí eu venho brincar um pouquinho e dizer que se eu tivesse que continuar com o poema do Manuel Bandeira,
eu diria, encerraria assim: mim daqueles tempos e daqueles espaços. Como profissional, como geógrafo, né, que se preocupa aí com o espaço, que peregrina pelo mundo para propor compreensões acerca deste, eu estenderia para dizer que mim daqueles tempos, mas também daqueles espaços, espaços imaginados, espaços já vividos. E daí eu chego na pesquisa de mestrado que eu fiz em 2007, entre 2007 e 2009, orientada pelo professor Christian Dennis, na UFC, Universidade Federal do Ceará. A imagem que aparece aí é a tela, né, baseada numa fotografia minha, que eu utilizei como uma espécie de capa da dissertação, dissertação que foi encerrada com o seguinte título: A ressignificação religiosa do turismo regional, um estudo geográfico-cultural do Santuário de Fátima da Serra Grande. Tá? De modo geral, eu busquei compreender, a partir da implantação da forma do santuário, como é que o turismo regional na Ibiapaba, que é uma região composta aí por cerca de 12 cidades, uma região serrana, como é que essa região ela vai sendo ressignificada do ponto de vista do turismo, com um novo elemento, com uma ressignificação por parte da religião, empreendido aí pelas ações da Igreja Católica, daquela Igreja Católica. Dou um salto para chegar em um outro espaço, que foi o espaço e tempo no qual eu desenvolvi o meu trabalho de doutoramento aqui na casa, na UERJ, orientado pela professora Zeni, ali entre 2013 e 2017. Estava morando no Ceará quando vi fazer a seleção aqui, então estava de início morando no Ceará, estudando no Rio e tendo que estudar uma romaria que ficava no Tocantins. Eu conheço essa romaria em 2011, quando estou como professor substituto da Federal do Tocantins, na cidade de Porto Nacional, e encaminho uma atividade para os meus alunos, numa disciplina de seminários que eu chamei de Espaço e Religião. E eu sabia que ali, quando eu tivesse que voltar para a pesquisa de doutorado, eu iria pesquisar sobre aquela romaria em específico. Me saltou aos olhos a qualificação das peregrinações a pé, que eram empreendidas, até hoje são empreendidas na Romaria de Nosso Senhor do Bonfim. Eu encerro essa tese com o seguinte título: Espaços de peregrinação, ver e sentir o sagrado na Romaria de Nosso Senhor do Bonfim. Defendo a tese de que existe uma espécie de geograficidade no caminhar e não no caminho dos peregrinos. Parte dessa discussão feita acabou de ser publicada agora na revista Geograficidade, um artigo que está lá, que eu pego uma seção que eu gosto muito da tese. Falo numa espécie de ver e sentir o sagrado, tanto do ponto de vista geográfico, mas também filosófico. E nessa tese em especial, eu me recuso a trabalhar com os depoimentos tais quais são dados para mim pelos peregrinos. Eu me coloco como centro, propondo uma espécie de reinterpretação daquilo que o peregrino me diz, a leitura que eu vou fazendo, negando a ideia de que a ciência, a geografia, enquanto ciência, ela pode ser feita de modo neutro, né? Então, eu reconheço essa centralidade do meu olhar também de geógrafo para tanto. Na UFC, no mestrado, eu tive um apoio do espaço do LEGES, o Laboratório de Estudos Geoeducacionais, coordenado pelo professor Christian, e aqui eu tenho que certamente também ressaltar a importância do espaço do NEPEC, um lugar em que eu aprendi bastante, fui instigado e, sobretudo, fui muito feliz. Assim, por isso que eu ratifico o quão é lugar para mim esse espaço. E aí eu tenho que seguir a procissão, chego à UEMA, né, agora como professor. Na UEMA, o orientador tem que ser eu mesmo, né? Não tem mais orientador, eu não tenho um núcleo, eu não tenho um laboratório ainda, pelo menos, tenho que lutar para conseguir. E, em especial, da procissão que eu fui fazendo nesse 1 ano de professor na UEMA, no estado, a Romaria de São José do Ribamar me chamou a atenção. São José do Ribamar fica na Grande Ilha de São Luís, né? É outro município, mas fica na Grande Ilha de São Luís, uma cidade litorânea, fica nas bordas da ilha, onde a atividade pesqueira chama muita atenção.
E me chamou a atenção assim, o simbolismo, o grau de simbolismo do santuário e, sobretudo, de uma peregrinação noturna que acontece nos últimos dias de festa. E aí no primeiro momento lá na dissertação, eu me preocupei muito em estudar o santuário, na tese a peregrinação, e os estudos que eu estou vislumbrando tendem a discorrer sobre essas duas formas simbólicas espaciais, santuário e peregrinação. Essa peregrinação noturna, na qual eu tentarei compreender principalmente a aproximação dos aspectos religiosos e profanos, não sagrados e profanos. Como é que isso acontece lá durante a noite dessa peregrinação essa que eu acompanhei neste ano, no mês de setembro. Nesse mês a gente teve o mês todo de festa na cidade de São José do Ribamar, e foi significativo ir alguns finais de semana para ir já desenhando esse meu objeto de estudo. Daí eu vou cometer a ousadia, já pedindo licença poética e perdão ao Manuel Bandeira, para transfigurar aquilo que ele chama de peregrinação, chamando de geografia. Vou brincando, mudando as palavras, para dizer o seguinte: geografia, o córrego por fora, outro, este homem, a terra, o quintal, meus passos pelo espaço, os pés e a cabeça vão pelo interior, aí tão milagroso, acolhendo paisagens, tudo quanto se vê, ando além de mim daqueles espaços. Que geógrafo, né? Geógrafo percorre o mundo e se preocupa em fazer essas leituras, propor, né, novas leituras. Deixa eu passar aqui. Chego à segunda estação para falar do cortejo religioso, peregrinação, essa prática devocional católica, né, que se viu no primeiro momento pela cultura lusitana para conquistar e reafirmar a fé católica por aqui, né, desde a colonização, e fazer um posicionamento geral acerca da procissão enquanto objeto de estudo da geografia. Para dizer que a procissão ela deve ser contextualizada na festa, deve ser contextualizada na festa religiosa da qual ela faz parte. Eu considero a procissão, baseado aí no termo cunhado pelo professor Lobato Correia, uma forma simbólica, como a professora Zeni fala, como uma forma simbólica espacial religiosa, e que tem uma prática espacial que tem uma escala temporal de curta duração. Falo nessa necessidade de contextualizar a procissão com a festa, com a geografia maior da festa da qual ela faz parte, porque dos poucos estudos que a gente tem na geografia e fora da geografia, que falam de procissão, quando eu fui pegar agora para estudar, para fazer essa fala, você encontra estudos que falam da procissão por si só e acabam não contextualizando esse evento em si, a procissão, com a festa maior da qual ela faz parte. Acaba se negligenciando a efervescência, por exemplo, simbólica, religiosa e cultural que a cidade vive. Eu tenho aqui um registro de um colega que faz parte da festa, da organização da festa de São José do Ribamar, que ele capturou aí a chegada da procissão lá no final de setembro, na cidade que eu estou pretendendo estudar. Tá? Depois eu venho me posicionar problematicamente e entender que a procissão ela demarca uma espécie de paisagem religiosa que enche os olhos e não cabe às mãos. Uma paisagem do ponto de vista da paisagem como uma experiência fenomenológica.
Para ser mais preciso, como fala, por exemplo, Jean-Marc Besse, no livro que chama O Gosto do Mundo. E aí, como Claval fala também de uma paisagem que pode ser efêmera, transitória, paisagem que, nesse caso, para pensar a procissão, acompanha o movimento do sagrado. Ela tem mais ou menos essa duração e é que é preciso ser considerada também em termos das outras práticas que ela desdobra a partir de então, a partir dessa experiência. E é efêmera, ela não cabe às mãos, né? Esse registro é um registro de um campo que eu fiz no mês de agosto, na cidade de Vargem Grande, que tem uma romaria lá considerada também, do ponto de vista festivo. Eu estou orientando iniciação científica com relação a essa festa. Estou com 2 orientandas que estão estudando Vargem Grande. Vargem Grande fica no Cerrado do Maranhão, vegetação ali de mata de cocais, é uma cidade bastante quente e que a gente também está empreendendo alguns estudos por lá. E, por fim, eu venho propor a procissão enquanto território sagrado, que é produzido com os pés e que inquieta a adoração. De acordo com o dizer de Sartre, você tem a ideia do território móvel. Nesse caso também, esse território acompanha o movimento do sagrado. E que inquieta a adoração por 2 motivos. Porque o santo, o sagrado, é tirado ali do seu centro maior, da sua casa, do santuário, é levado à rua, né? Há uma espécie de intimidade dada aí entre a santidade e o devoto. E 2, esse território, por vezes, como marca identitária de um grupo, pode também gerar conflitos, intolerância religiosa, por exemplo, como acontece na cidade de Codó, no Maranhão, onde nós temos aproximadamente, uma cidade que tem aproximadamente 220 terreiros ligados a outras religiões de matriz africana. Então, sempre que tem procissões saindo por lá, a gente tem alguns conflitos acontecendo, e aí para a gente começar a pensar nessa perspectiva, vai a minha proposição. E aí depois eu venho propor a procissão como uma espécie de lugar sagrado, tá? Dada pela presença da santidade, um lugar que é experienciado por meio da memória, que é criado, que é vivido, sobretudo pelo devoto, pela qualificação da sua frequência, né? Ele espera esse momento, ele busca esse momento, né? Ele tem a memória com relação a esse momento. Eu creio que dá para a gente enveredar estudos compreendendo esse tempo e espaço da procissão como lugar sagrado e que reside no mundo imaginalis, a partir da capacidade criativa de imaginação do devoto. Esse registro é interessante, foi de uma aluna minha de Geografia Cultural, que aí você fiz, né, em determinado momento uma sessão para falar de geografia da religião na disciplina, e você começa a receber fotografias dos alunos. É de um quilombo que fica aproximadamente a 1 hora de São Luís, é uma comunidade que a aluna faz parte, e ela me enviou. Depois eu fui lá para uma aula de campo, só para demarcar isso. E, por fim, na terceira estação, já que vai fazer uma homenagem a Zeni, ela disse que parou o tempo aí, tá, Aurenice? Que pode deixar. Dizer que eu desejo que processemos bem, continuemos processando bem em geografia da religião, e que muito disso, como já foi falado pela professora Mariana, em outras palavras agora há pouco, muito disso, desse bom processamento que a gente faz em geografia da religião, nós devemos à professora Zeni Rosendahl. Daí eu queria oferecer para ela e para todos que estão aqui um trechinho da música Procissão, do álbum Procissão, do Gilberto Gil, de 1968. Eu não vou cantar, né? Eu não sei cantar, eu vou ler aqui para vocês. E, na sequência, eu vou tentar associar esse conteúdo com algumas orientações que a gente foi tendo aqui com a professora Zeni ao longo desses 4 anos no doutorado. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão, as pessoas que nela vão passando,
acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram versos, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Zeni falava muito para a gente, isso é recorrente nas minhas lembranças, da necessidade de saber bem olhar o campo, de saber bem compreender o que está acontecendo. Às vezes senta lá e vai ver, assiste o que está acontecendo. Olha lá, vai passando a procissão. Então vamos saber bem olhar isso. Que nem cobra pelo chão, como se a procissão tivesse serpenteando ali as ruas da cidade, do vilarejo, lembra o que o próprio professor Lobato, nos seus textos, escreve a respeito dos itinerários simbólicos, da leitura política que nós temos que fazer para compreender por que nessa rua e nessa outra não. O que isso significa do ponto de vista político? As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. Eu acredito que o geógrafo da religião nem precisa acreditar em Deus, em coisas relacionadas a isso. Agora, ele não pode desacreditar que aquelas pessoas que estão naquele movimento, configurando aquele quadro geográfico religioso, acreditam em Deus. Tá? Isso a gente não pode perder de vista. As mulheres cantando tiram versos, eu acho que o geógrafo também pode poetizar mais os seus trabalhos, as suas análises, né? Meio que no formato de versos mesmo aí, no sentido plural. Os homens escutando tiram o chapéu, mostram para a gente o respeito que os homens têm ao sagrado. Isso está lá no Tuan, isso está na Zeni, isso está no Eliade. E aqui na Terra, eles esperam o que Jesus prometeu. Acerca disso, eu lembro da orientação que a professora Cristina Carvalho me fez durante a minha qualificação de tese. Quando ela dizia assim, olha, tem que ler mais, tem que ver mais autores que estudam religião católica popular. Você está lendo muito religião do ponto de vista oficial. Não, tem outras leituras. A própria Zeni falava muito isso para a gente. Eu tentei aqui fazer uma associação desse trecho da música com algumas atividades, com algumas lembranças, com algumas orientações que eu fui tendo aqui ao longo dos 4 anos na orientação. E para finalizar mesmo, essa última sessão, né, que é de homenagem à professora Zeni, esse seria o último parágrafo de um artigo que eu encaminhei para o professor Jefferson, que ele está organizando aí alguns dos próximos números da Espaço e Cultura, e eu finalizo da seguinte forma. Esse artigo, e agora eu vou aproveitar para ler aqui e encerrar a minha fala. Em geografia, o passo a passo se faz tendo o espaço como enlaço, o corpo como enlace e a terra como lado do homem. Geógrafo tem pé, tem campo, tem fé que pode interpretar. A procissão é prática humana que pode provocar exame a respeito do que é geografia. O peregrino é significativo agente espacial. O sagrado relaciona-se com o ver e sentir o espaço por meio de uma força extraordinária. Zeni Rosendahl, um nome luminoso na geografia da religião.